Olá a todos vocês que me assistem. Estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre um assunto bastante interessante. Como vocês veem aí no tema, é sobre a história do cristianismo em África que eu irei abordar hoje. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Dos 100% de cristãos no mundo inteiro, estima-se que 24% dos cristãos estejam aqui em África. Nomeadamente, cristãos pentecostais, ortodoxos e católicos. E aqui na África subsaariana, ou África Negra, como nós aprendemos no outro vídeo que você pode ver aqui no card, quase 56 milhões de pessoas são cristãos hoje aqui. A África é a terceira região com o maior número de cristãos no mundo inteiro. Dos 51 países aqui na África, estima-se que são quase um lar de uma quarta parte dos cristãos no mundo, ou seja, cerca de 24%. No norte da África, o cristianismo praticamente desapareceu. Apesar daquela região ser fundamental no cristianismo primitivo, agora o que é mais predominante no norte da África é o Islão. São nessas regiões onde há muitas perseguições aos cristãos, apesar de em algumas regiões da África Negra haver também perseguição, como por exemplo da Nigéria. Existe a Nigéria do Sul e a Nigéria do Norte. A Nigéria do Sul é 100% cristã, se posso dizer, enquanto que a Nigéria do Norte é 100% islâmica. Apesar da África subsaariana ou África Negra ser dominada por cristãos, existem 10 países com maior número de cristãos aqui na África subsaariana, ou seja, a África Negra. Começando primeiro com a Nigéria, um dos países. Além da Nigéria também tem o Congo, a Etiópia, a África do Sul, o Quênia, Uganda, Tanzânia, Gana, Angola e Madagascar. Tem aproximadamente um dos cada 6 cristãos do mundo. Dentre 6 cristãos no mundo inteiro, um deles pertence a esses países que eu acabei por fazer menção aqui. E a maioria dos cristãos da África subsaariana, ou seja, da África Negra, eles são protestantes, cerca de 57%. Isso também inclui membros das igrejas independentes africanas e também aos anglicanos. Aproximadamente um de cada 3 africanos, cerca de 34%, são católicos. Os cristãos ortodoxos apresentam ao redor de 8% dos cristãos da África subsaariana, ou seja, da África Negra. Outras denominações cristãs representam cerca de 1%. E existem também tradições cristãs aqui na África subsaariana, que são dados quase a milhares de pessoas, Estima-se que os protestantes aqui na África são cerca de 295.510, cerca de 57%. Os católicos, cerca de 176.040 fiéis, isso mais de 34%, Os cristãos ortodoxos aqui na África são cerca de 40.120, cerca de 7%. Enquanto que outros movimentos são cerca de 4.790 fiéis. E isso dá um total de 516.470, que equivale ao 100%. A Nigéria, que acabamos por falar aqui, é o país mais povoado aqui da África subsaariana e é o lar de maior população cristã da região. Ou seja, a Nigéria tem mais de 80 milhões de cristãos, que representam aproximadamente a metade da população total do país. E o restante é muçulmana, como eu acabei por falar aqui. A Nigéria está dividida, A Nigéria do Norte pertence aos muçulmanos, enquanto que a Nigéria do Sul pertence aos cristãos. Há mais cristãos na Nigéria que em qualquer país da Europa cristã ocidental. A população cristã da Nigéria é quase do mesmo tamanho que a população total da Alemanha, só para você ter uma ideia. E o cristianismo, generalizando, como ela sendo uma religião organizada, aqui na África, começou nos finais do século I, lá no Egito, e até ao fim do século II, na região em torno do Cartago.
Importantes africanos que influenciaram o desenvolvimento precoce do cristianismo incluem as pessoas que nós já conhecemos, que estudamos na história da igreja, como Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano de Cartago, Atanásio de Alexandria e o que é conhecido por muitos, Agostinho de Hipona, ou seja, o Santo Agostinho. Só que ao andar do tempo, segundo a história e segundo nós conseguimos ver também com os nossos próprios olhos, o aumento do Islã no norte da África automaticamente reduziu as congregações cristãs que lá haviam, deixando só a Igreja Ortodoxa Capta do Egito e a Igreja Ortodoxa Tewaye do Etíope no Corno da África. E hoje o cristianismo é adoptado na maior parte das nações africanas do Sul, Central e Oriente, e em algumas nações do Oeste africano. No norte da África, cristãos são uma minoria, ou seja, apenas no Egito. Infelizmente, tudo isso deveu-se a partir dos anos 640, com a invasão dos árabes em nome de Jihad. Jihad, em outras palavras, significa guerra pela fé islâmica, ou seja, uma guerra no sentido de manter a fé islâmica como sendo a única fé a ser seguida. E foi com isso que, infelizmente, a expansão do cristianismo diminuiu na Zona Norte. Pessoal, eu sou Vieira Tiago. Esse foi o vídeo que eu fiz a questão de poder passar para você estar um pouco informado sobre a história do cristianismo aqui na África. Nos veremos no próximo vídeo. Se gostou, por gentileza, coloque aqui um like, inscreva-se no canal se não é inscrito e não deixe de ativar o sininho. E basta ativar o sininho, vai aparecer ali a opção todas. Clique na opção todas para receber todas as notificações. Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!